Pessoal, ontem nós demos aqui a notícia do pacote da nova indústria do governo federal. E nós aqui descemos a lenha nesse pacote. Porque é, no mínimo, uma hipocrisia você falar em pacote de apoio à reindustrialização do país com gastos da órbita de 300 bilhões de reais de déficit, sendo 50 bilhões deles de emenda parlamentar. Ora, essa reforma tributária vai trazer aumento de carga tributária, sim. E aumento de carga tributária é tudo o que um projeto que quer incentivar a industrialização não precisa. Então, não adianta vir com narrativas. Agora é a nova indústria, agora é o Ministério do... Como é que chama? Do pequeno empreendedor, do microempreendedor, da pequena empresa, tirar o Márcio França da área dele, do Ministério de Portos e Aeroportos, e colocá-lo lá. Pois bem, nós fizemos esse comentário ontem. O presidente Lula se queixou a interlocutores do pacote de medidas que o governo anunciou para o setor industrial na última segunda-feira. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Lula reclamou que a proposta não tem pontos concretos, dá margem para críticas e nós fizemos mesmo, de que se trata de uma reedição de medidas antigas. Pior que isso, de medidas superficiais, cosméticas. O presidente também apontou falhas no documento como problemas nos prazos para cumprimento das metas estabelecidas. Olha, ô Rafael, não fica bravo comigo não, eu vou concordar com o presidente Lula. Acho que ele assistiu linha de frente. Só pode ser, ele deve ter, ou falaram para ele. Não é possível me apresentar pacotes aqui com título, pacote da nova indústria, incentivo à microempresa, quando nada disso está acontecendo. Agora a Amazônia está salva, então, acabou o garimpo ilegal, os Yanomamis agora não correm mais risco algum. Como é que está a situação da Amazônia? A destruição parou, o desmatamento acabou. Então é preciso ter ações concretas, isso que a gente vem dizendo, menos ações midiáticas, porque não adianta, a imprensa amiga passa pano durante um tempo, depois você não consegue ocultar a realidade. Então, não vejo, Macris, eu acho difícil incentivar a reindustrialização, o reequipamento do parque industrial, a ponto de concorrer com China, com Coreia do Sul, com o Sudeste Asiático, com os Estados Unidos, com a Europa, incentivar a indústria de transformação de commodities para trazer valor agregado aos produtos que vão ser exportados, com carga tributária elevada, sendo contra a desoneração da folha de pagamento. Como é que você vai incentivar o sujeito a ser empresário? Todo mundo vai querer um cargo público, uma segurança, e não uma aventura de empreender num país que tem uma insegurança jurídica absurda, uma imprevisibilidade sem paralelo. Aliás, só comparado à Argentina para Milei. Rafael Macris. Ô Capês, eu que sou empresário do ramo do agronegócio, entendo bastante sobre essas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. E o que está sendo colocado aqui é uma receita de algo que já deu errado no governo passado. Do presidente Lula, são gastos públicos exacerbados e programas de industrialização procurando escolher alguns setores e algumas empresas para transformá-los em campeões nacionais. O que me parece aqui é que a esquerda ainda não entendeu qual que é o caminho do sucesso para a indústria brasileira. A gente não pode ter um governo que gasta tanto, que aumenta impostos, que hoje a quantidade de privilégios que a gente tem hoje, tanto no setor público-político, quanto no setor jurídico, hoje a gente sabe os altos salários no governo federal, e por outro lado, um programa que está sendo colocado que vai escolher alguns setores da economia para injetar milhões de reais incentivando esses setores, criando campeões nacionais. A gente viu que essa receita não deu certo no passado. A gente pode colocar aqui na mesa o caso da JBS, que se tornou a campeã nacional e até um dos maiores players do mundo com relação à proteína animal. Como que eles se tornaram tão grandes assim? Com incentivos do governo.
e acabou não dando certo. Hoje a gente vive um ambiente de negócio melhor do que lá atrás? Infelizmente não. Então esse não é o caminho. O caminho está muito bem claro, Capês, e foi o que você colocou aqui. É diminuir gastos públicos. A gente não precisa ter 38 ministérios. A gente não precisa ter 50 bilhões de reais em emendas parlamentares, incluindo o orçamento secreto que está voltando em formato de emendas das comissões. A gente não precisa ter essa quantidade de regalias dos políticos. A gente não precisa ter esses altos salários no funcionalismo público federal frente aos municipais que estão aí nas cidades, que ganham às vezes 1/3, 1/4, 1/5 daquilo que ganha-se lá em Brasília. Hoje Brasília é a capital do país e é o local onde tem a maior renda per capita do Brasil. E daí a gente se pergunta, Capês, será que é porque existem muitas indústrias lá? Será que é porque geram muitos empregos, muitos empresários, pessoas ganhando bem? Não. É por conta do funcionalismo público. É por aí que está indo o seu dinheiro, o pagador de impostos. E daí a gente vê, por outro lado, essa situação caótica na indústria do país, que a gente não consegue de jeito nenhum competir com China, a gente não consegue de jeito nenhum competir com outros países que se prepararam para isso, para distribuir produtos industrializados pelo mundo, e o Brasil fica derrapando do jeito que está. Guilherme Mendes. Capês, eu acho que a questão da indústria nacional ela é muito complexa e ficou evidente a nossa desarticulação na pandemia, quando muitas vezes, até para conseguir uma máscara de aquele tecido, né? Não sei o nome daquele paninho que a gente utilizava, nós não tínhamos sequer indústrias nacionais para produzir, ficamos dependendo da importação desse tipo de artefato simples, porque a nossa indústria não tinha capacidade de produzir. Agora, veja, a questão do gasto público ela não tem relação direta à falta de desenvolvimento industrial. A questão é, a indústria brasileira parou no tempo, e isso não é de agora, isso já fazem 2 ou 3 décadas. Hoje os parques industriais brasileiros estão obsoletos, os maquinários são atrasados, a indústria investe pouco em pesquisa e desenvolvimento. Eu te pergunto, Capês, você conhece alguma parceria frutífera entre industriais e universidade no Brasil? Não. O que a gente pode citar? Não tem. Então, quer dizer, atribuir a desindustrialização do país, a falta de competitividade da indústria brasileira tão somente ao governo, é um grande engano. O industrial brasileiro, quando recebeu incentivos fiscais, muitas vezes vindos de renúncias, para viabilizar a sua atividade, ao invés de pegar parte, eu não digo tudo, parte daquilo que lhe foi dado e investir em tecnologia, em desenvolvimento de novos produtos, não. O que ele fez? Transformou em lucro e enfiou no bolso. A conta agora chegou. Enquanto isso, a gente tem China, cada vez mais pujante na indústria, o próprio Estados Unidos investindo muito. O presidente Donald Trump fez medidas e pacotes para voltar a incentivar o crescimento da indústria americana, e aqui no Brasil a gente fica vendo uma disputa muitas vezes ideológica, colocando a problemas, óbvio, de infraestrutura, problemas de insegurança jurídica, problemas de recursos de investimento público, mas a coisa não está só aí não. O industrial brasileiro tem que aprender que não dá mais para sentar em cima da sua indústria e achar que ele vai competir de igual para igual com China e com outros países, como por exemplo as indústrias da Coreia do Sul, que investem pesado em tecnologia, investem pesado em novos estudos, investem pesado em avanço. E aqui a gente fica produzindo parafuso. Foi, Macris? Que foi? O Guilherme está querendo colocar a culpa no empresário frente à situação que a gente está. Isso é inaceitável. Olha o tamanho da carga tributária que a gente tem hoje para as empresas terem que pagar para poder produzir o mínimo. Eu conheço dezenas de empresários que trabalham dia a dia, de sábado, de domingo, de feriado, e no fim do mês honram seus compromissos com seus funcionários, mas devido a essa escalonada tão grande de impostos, não conseguem colocar R$1 no bolso. Ficam só girando dinheiro. Agora você vir aqui e querer colocar a culpa nas costas do empresário, isso é um absurdo. É culpa do governo que priorizou uma ou outra empresa para tornar ela campeã nacional. Você concorda, Ricardo Rosso? Com quem que você está apoiando aí nessa polêmica? Eu acho que... Quer concluir, Rafa? Não. Eu acho que é o seguinte, esse programa Nova Indústria, como o próprio presidente da República disse, faz o Brasil andar para trás. O presidente falou que o programa não tinha pontos concretos, dava margem para críticas e se tratava de uma reedição de medidas antigas. São falas do presidente para a Folha de São Paulo. Concordo plenamente, presidente. O que já deu errado lá atrás e agora nós estamos voltando ao passado, andando para trás. E este programa é a cara
do que nós estamos falando aqui. Infelizmente, trazer campeões nacionais, ou seja, escolher algumas empresas de alguns setores para aportar recursos para dar benefícios não deu certo. Foi, inclusive, foco e alvo lá atrás da Lava Jato, da antiga e morta Lava Jato. Lembra? Odebrecht, a própria JBS. Agora, mudar o estatuto da Petrobras para colocar pessoas políticas lá dentro não vai dar certo. Fez com que, enfim, nós estamos andando para trás, não sei o que está acontecendo. E essa análise do presidente Lula, feita para a Folha de São Paulo, está correta. Está tudo errado. Agora, Cristiano Vilela, até que ponto ficar passando pano para narrativas que não são reais acaba impedindo o governo de acertar logo de cara? Porque fica todo mundo da imprensa querendo passar pano, elogiar, faz aquelas manchetes escolhidas para tentar transformar um fato negativo em positivo. Até que ponto isso faz com que o governo demore para abrir os olhos para a realidade? Porque a hora que a economia apertar, a hora que a população sentir no bolso, a questão econômica ela é decisiva, ela decide qualquer eleição. Você lembra o Fernando Henrique Cardoso, na reeleição da implantação do Plano Real? Foi uma lavada. Depois houve uma certa... começou a haver problemas, então o Lula deu uma lavada no Serra. E foi assim, a economia que vai comandar os destinos. Então, ou o governo acerta logo, ou essas narrativas cosméticas, uma hora vão cair. Exatamente, especialmente alguns setores, como a imprensa, como setores formadores de opinião, como setores representativos, têm a necessidade, Capês, de fazer uma análise. Muitas vezes, criticar não é falar mal. Criticar é justamente abrir os olhos para que o governo de plantão, seja do PT, do PMDB, do PSDB, de qualquer partido que for, venha a acertar, venha a construir políticas públicas que, de alguma forma, atendam mais à realidade. Esse novo plano, Plano Brasil, ele é um plano horrível. Não é à toa que o próprio presidente da República não gostou do que viu. Por quê? Porque ele é um plano extremamente vago, cheio de clichês e que ele não estabelece de uma forma clara, de uma forma concreta, como é que vai se chegar para se resolver os problemas que são colocados. Eu apontei alguns detalhes aqui, viu, Capês? Ele coloca, por exemplo, que em 9 anos o Brasil vai mecanizar a agricultura familiar, que hoje ela está em 18%, vai chegar daqui 9 anos a 70%. Bom, Cristiano, é o seguinte... Daqui 9 anos, alguém vai lembrar de cobrar essa bobagem, essa mentira? De forma alguma, bem lembrado, Capês. E é algo que é tão evidenciado que não vai dar certo, e porque aí eu pergunto, se você vai fazer isso, se você vai mecanizar de uma forma tão intensa a agricultura familiar, quem tem que ser chamado para discussão? Rafael Macris, você que é do agro, você que é uma pessoa que tem experiência profissional nesse segmento. Olha, você viu em algum momento os setores da agricultura serem chamados para debater sobre esse tema? Não, de forma alguma, até porque os setores da agricultura são deixados de lado pelo governo federal. Ora, esse programa... ele coloca que os deslocamentos nas grandes cidades com esse programa vão se reduzir em até 20%. Ou seja, você como eu, como os amigos da mesa que estão numa cidade como São Paulo, por exemplo, e que hoje demora 1 hora para se deslocar de casa até o trabalho, com esse programa, por conta desse programa, daqui 9 anos, você vai demorar 20% menos, você vai demorar 48 minutos. Olha, da onde? Quem discutiu isso? Quais foram as organizações urbanas, metropolitanas que discutiram isso? Isso é número, isso é papel furado, é número que é colocado só para se fazer, como o Capês bem colocou, só para se fazer ali uma construção política, colocar números para ficar bonito na fotografia, mas isso não tem condição de sair do papel. Digitalização de 90% das indústrias. As indústrias no Brasil hoje, elas estão com um grau de digitalização de 23%. Em 9 anos chegar a 90%. De que forma se vai alcançar isso? Então, esse plano, ele é papel furado. Daqui a 9 anos já passaram 2 eleições. A digitalização já mudou, a lógica, tudo já mudou. É isso que mostra que no Brasil a gente está ficando acostumado a fazer discurso, a fazer solenidade, a criar uns livros, umas brochuras grandes, bonitas, para dizer que foram feitos planos disso, daquilo, mas, na verdade,
falta se encarar de frente esse grande problema que o Brasil tem na parte de geração de emprego, na parte de desenvolvimento econômico. É isso que o Brasil precisaria. Por isso que até o próprio presidente da República está reconhecendo que esse plano aqui é para inglês ver. Agora, o Reforma Cris, você que é empresário, e que, portanto, daqui nós estamos debatendo, mas você sofre na pele isso aqui. O Cristiano Vilar colocou muito bem, daqui 9 anos, mecanização da agricultura familiar. Depois, daqui 10 anos, 90% da indústria está mecanizada. Agora, o plano está falando daqui 10 anos, mas tem algumas coisas que podiam ser feitas agora e não são feitas. Por exemplo, vamos lembrar aqui, o projeto de lei 334 de 2023, que prorroga por mais 4 anos a desoneração fiscal, ou seja, o empresário, em vez de pagar 20% sobre a folha salarial, vai pagar só 1% sobre a receita bruta. Vai diminuir o impacto da folha para aumentar a produtividade. O governo Lula vetou este projeto. Agora, eu acho, no mínimo, uma contradição. Você não faz uma coisa imediata que está ao seu alcance agora e promete o paraíso daqui 9, daqui 10 anos, quando ninguém vai lembrar de cobrar? Essa reforma tributária, não vai aumentar tributo, vai aumentar. E aí, quem vai dizer o contrário? Não, eu não lembro o que eu falei. Como é que fica essa questão? Prometer o horizonte e, na prática, imediatamente não fazer o que tem que ser feito, bem rapidamente. É uma coisa básica, Capês, para você incentivar a industrialização do país. Qual que é o caminho? Você aumentar impostos sobre a contratação, ou seja, sobre a geração de empregos no Brasil, ou deixar a contratação de pessoas mais caras? É claro que o contrário. É claro que você tem que reduzir a carga tributária em cima da contratação, para que a gente gere mais empregos e a gente tenha um país mais industrializado.